Acerca da gestão adequada de conflitos, e na nossa conversa sobre as fobias, hoje nós vamos conversar sobre a terapia para os transtornos fóbicos. Então, nessa perspectiva, nós nos propomos a subsidiar você em negociações assistidas, em conciliação, em mediação, em processos judiciais, buscando colaborar com formas alternativas de solução do conflito, através de um desses métodos alternativos de pacificação dos conflitos. Então, entendendo que o conflito existencial e sua adequada gestão, lembramos aqui, ou relembramos que conflitos são comportamentos perturbadores que se apresentam como testes de resistência para o indivíduo humano. Comportamentos perturbadores, então, o objeto, vamos dizer assim, da providência divina que nos coloca, às vezes, diante de determinadas situações perturbadoras, tem o propósito de nos ajudar a ampliar o nosso potencial, ampliando a nossa inteligência, ampliando as nossas habilidades, no nível de suportação, que são os testes de resistência. Então, a fobia também se enquadra aí nessa perspectiva. Como já falamos aqui da fobia, agora vamos falar um pouco sobre a terapia para os transtornos fóbicos. Então, os processos psicoterápicos são de grande eficiência para restabelecer a saúde emocional do paciente fóbico, trabalhando-lhe o inconsciente, de forma a demonstrar-lhe a inutilidade do receio, que jamais se transforma em acontecimento prejudicial à sua saúde ou à sua vida. Mas nós destacamos aqui, o trabalhando-lhe o inconsciente. O que é trabalhar o inconsciente? Como é que eu faço? Como é que eu trabalho o meu inconsciente? É isso que é a proposta desta conversa, que vamos destacar um pouco mais. Mas também, antes disso, nós nos propomos e convidamos você para um workshop presencial. E aqui nós estávamos previstos antes para o dia 4 de maio, mas precisamos modificar a data para o dia 11 de maio, um sábado, o dia inteiro, onde nós vamos tratar também do ponto de vista do direito, da psicologia, das constelações familiares sistêmicas e também da espiritualidade. Teremos partes teóricas abordando com essas abordagens do direito, dos conflitos do ponto de vista do direito, da psicologia, da espiritualidade, e também algumas dinâmicas e exercícios sistêmicos. Os exercícios sistêmicos permitem observar o nosso inconsciente ou subconsciente, nos permitem observar, através de técnicas e métodos adequados, uma observação de situações que nos levam a reagir de alguma forma, e nós, às vezes, nos perguntamos por que eu fiz assim ou por que eu agi assim. Muitas vezes, então, em razão de situações que estão arquivadas no subconsciente ou no inconsciente. Destacamos aqui que esse workshop é para um grupo de, no máximo, 10 pessoas. Então, vamos lá. A terapia para os transtornos fóbicos são novas associações, podem auxiliar na representatividade que faculte o equilíbrio
proporcionando bem-estar e autoconfiança. Então, que associações são essas que eu posso fazer que podem me levar à superação da fobia e à aquisição do bem-estar e da autoconfiança? Vejamos. O paciente, por sua vez, deve trabalhar-se interiormente, procurando introjetar a coragem e o bom senso, vencendo aos poucos, né, os medos mais simples e avançando no rumo das fobias perturbadoras. Então, falamos do inconsciente e agora aqui trabalhar-se interiormente. Essa é a proposta que nos apresenta a Joana de Anjos, autora desse tratamento, dessa proposta terapêutica para os transtornos fóbicos. Vamos nos reportar aqui para esse trabalhar interiormente a uma proposição de funções mentais de percepção, de tomada de decisão e de conexão. Essa identificação das funções mentais, elas foram apresentadas pelo Jung, Carl Gustavo Jung, aí por volta do ano de 1920, e o Jung identificou essas funções mentais: a sensação, o pensamento, a intuição e o sentimento. Um outro pesquisador, Roger Wolcott-Sperr, um neuropsicólogo e um neurobiólogo, que conseguiu, com essa demonstração em 1981, ser laureado com o Prêmio Nobel de Fisiologia e de Medicina, por identificar, então, essas funções mentais. Funções essas que hoje, através de testes psicológicos, especialmente o teste chamado QATI, não é a minha área de especialidade, mas nós trabalhamos aqui com a nossa parceira e colega de trabalho, a psicóloga doutora Sandra, que usa esses testes para identificar algumas dessas funções mentais. E nós destacamos aqui ainda uma informação recente recebida de Dr. Jaidel, um psiquiatra mineiro, um grande pesquisador da espiritualidade, que disse ter recebido uma informação espiritual onde o orientador diz que o sentimento é a mais curta distância entre o ser e o seu criador. Então, essa informação associada às funções mentais, nós entendemos que ela estabelece ali a conexão necessária para que a decisão, a tomada de decisão seja mais segura. Isso vai gerar confiança. Então, você observar os seus sentimentos, associa o seu sentimento ao pensamento. Então, no caso da fobia, por exemplo, você tem medos de coisas que sabe que não vai acontecer. Por exemplo, o medo do escuro, o medo de lugares fechados, não vai te acontecer nada. Mas com a observação do seu sentimento, você vai perceber, por exemplo, que você pode estar com medo, com uma preocupação exagerada, e trabalhando, então, esse medo, olhando para o medo e para as circunstâncias que te proporcionaram esse medo em razão do problema fóbico, né, do transtorno fóbico, você consegue superar, então, gerando a autoconfiança. Mas o que são esses transtornos, esses problemas, o interior? Como é que é o nosso interior? Outra vez aqui nos reportamos ainda a essa perspectiva que o Jung nos apresenta, para apresentar que no nosso íntimo nós temos lá a nossa capacidade de pensar, mentalizar, sentir, desejar, compreender e agir. Só que nós vamos encontrar no meio do caminho, lá no nosso inconsciente ou no subconsciente, traumas, questões internas que são, por exemplo, advindas da forma como cada um de nós foi criado,
de valores, das lealdades que nós acabamos interiorizando em razão da cultura familiar, da cultura regional, nacional, enfim, as insatisfações dos nossos interesses, questões mal resolvidas que ficam, né, incrustadas no nosso inconsciente ou subconsciente, alguns sucessos alcançados que nós às vezes deixamos de levar em conta e que vemos que às vezes superamos dificuldades e alcançamos sucessos, mas não levamos na devida conta. Aqui nós colocamos aqui o plano interno mais íntimo, que vai dos instintos, passando do pensamento, da intenção, instinto, emoção, sensação, percepção, sentimento, afeto e amor. Então, esse é um movimento interno gerado pela conexão espiritual. Isso aqui é, por excelência, um movimento espiritual e tem ainda as nossas conexões com os nossos sistemas, os nossos ancestrais. Então, esse é um desenho do nosso íntimo, do nosso interior. E é nos exercícios que nós podemos observar, por exemplo, no workshop ou numa conversa com observações e exercícios morfogenéticos ou exercícios sistêmicos, nós vamos conseguir observar um pouco desse movimento interior de cada um de nós. Por exemplo, aquele que está mais preso à mãe por algum trauma, por alguma carência, a pessoa que perdeu a mãe muito nova, ou o pai, isso ainda não está bem resolvido, ou qualquer situação de luto, né, não muito bem trabalhada, isso pode ser trazido à tona. E hoje a neuropsicologia aponta, por exemplo, nos exercícios profissionais, especialmente no campo da justiça, um magistrado, ao sentenciar, ele vai também levar em conta inconscientemente todas essas suas questões internas. Significa, por exemplo, que um magistrado, um advogado, um delegado, um promotor que tem determinado trauma, ao analisar determinado caso que ele associe com esse trauma, ele vai pesar ou aliviar a sua mão, né, no seu julgamento em razão da ocorrência pessoal. Então, assim a Joana de Ângeles vai nos mostrar, na sequência, o seguinte, que a essa observação do nosso inconsciente, da nossa intimidade, sejam adicionados os recursos terapêuticos, aqui ela apresenta recursos terapêuticos espíritas, mas já vimos antes que são recursos, pode ser o psicológico, o psicanalítico, o psiquiatra, o psiquiátrico, e ela apresenta como recursos espíritas, por exemplo, o esclarecimento em torno de realidade espiritual de cada um, que cada um é. Qual é a minha realidade espiritual? No esclarecimento da doutrina espírita, nós temos que o espírito tem estados evolutivos, que vai lá, vamos dizer, do homem primitivo, ou mesmo do animal irracional, né, até o homem sábio, vamos dizer, o homem angélico, livre de todos esses problemas do inconsciente, esses problemas do self. É aquele que já conseguiu se libertar e age com consciência plena de si. Então, isso é a realidade espiritual de cada um. Também nos lembra que a Joana de Ângeles da justiça das reencarnações. O que é a reencarnação? É compreendido pelos estudiosos espíritas como o mecanismo da justiça divina. Ou seja, qualquer situação que a gente esteja atravessando hoje, ainda que seja também um estado fóbico, ele pode ter raiz em outra existência, né? Então, eu preciso observar se a pessoa sofreu algum problema numa encarnação, numa vida anterior, e que traz na sua memória espiritual esses transtornos. E aí vai estar numa profundidade inconsciente ainda maior. Mas em determinadas situações, essa memória ela
é exumada, vamos dizer assim. Essa memória pode vir à tona diante de pessoas, de situações. Então, aquelas pessoas que a gente encontra, por exemplo, que você tem a impressão de nunca ter visto, mas tem uma sensação de tratar-se de uma pessoa conhecida, às vezes agradável ou desagradavelmente. Então, isso é notícia, por exemplo, de vínculos de outras existências. A nossa bioenergia, né? A bioenergia, ela já é vista como que sofre influência direta dessa qualidade espiritual. A própria medicina já identifica, por exemplo, que pessoas que têm hábitos mais saudáveis têm energias mais saudáveis. Então, às vezes a gente chega perto de determinadas pessoas e fala assim que pessoa densa, carregada, como dizem os jovens, uma pessoa pesada, que pesa a mente, não é uma pessoa leve, suave. Então, isso é da bioenergia. Então, se eu estou, por exemplo, cheio de mágoas, rancores e ressentimentos, a minha bioenergia naturalmente vai estar com um peso, uma densidade pesada. Se eu sou uma pessoa suave, compreensiva, amável, a minha bioenergia vai ter essas características. Destaca ainda Joana de Anjos como essa terapia espírita, né? Através de passes, que são recursos magnéticos, muito usado por vários tipos de várias técnicas, como o Reiki, como na Seixonoye, o Jorei, dentre outros tantos que na Igreja Católica, lá a hóstia, a água benta. Enfim, nas igrejas evangélicas também tem as manifestações da imposição de mãos. E a água é um condutor universal. Então, as energias boas atraem boas energias. Então, se você está num ambiente, pega um copo de água e ao beber faz uma oração, essa água vai ter conteúdos, os cristais da água, isso já foi também observado por aparelhos, né? A água toma formas cristais de acordo também com essa bioenergia. E ainda recomenda a Joana de Anjos leituras iluminativas. Então, se você busca pesquisar, ler, estudar boas leituras, leituras saudáveis, isso também vai contribuir muito com a sua terapia. E ainda tem, nas terapias espíritas, as sessões de desobsessão. Essas sessões de desobsessão por excelência, elas são muito mistificadas. Daí a Joana de Ângela aqui acrescentaram um componente importante, que para a sessão de desobsessão, o paciente precisa preparar-se pelo estudo e pela conduta para participar dessas sessões. O que significa isso? O processo obsessivo ele é desencadeado ao longo de várias existências. Então, de pelo menos mais de uma existência. Mesmo numa própria existência, pode se desencadear um processo obsessivo. Se você fez mal a alguém, a pessoa tem raiva de você e busca a vingança, né? Estabelece-se aí um processo obsessivo. Mas normalmente se refere a essa expressão quando é de desencarnado para encarnado. Qual é o que precisa de preparação e de mudança de conduta? Porque o espírito que vinga-se, o que ele quer é uma reparação de danos, seja encarnado ou desencarnado. Assim como o nosso ordenamento jurídico também fala a mesma coisa no Código Civil. Se você causou dano a alguém, você tem que reparar o dano. Isso também vai para a nossa mente. E o desencarnado pode continuar com esse desejo de justiça, que vai se expressar numa forma de vingança, e às vezes a vingança é a gente querer fazer o mal. Jesus nos recomendou não fazermos isso, fazer o bem a quem nos faz o mal. E é isso é o processo de desobsessão. Você precisa passar a amar o seu inimigo. Isso é, por excelência, o processo desobsessivo. É o amor ao inimigo. Para isso, a gente precisa estudar, nesse caso é a doutrina espírita,
quem tem respostas mais lúcidas desta lógica, né, que ela advém, então, da justiça das reencarnações. Então, muito do nosso sofrimento, das nossas fobias, podem também ser tratados através dos processos de desobsessão. E, finalmente, a Joana nos diz assim: uma atitude positiva e de confiança em Deus ante as ocorrências fóbicas é de valor insuperável, oferecendo resistência para quaisquer tipos de enfrentamentos emocionais, entre os quais as perturbações desta ordem. Bom, que já falamos desde o início, o próprio nome, esse livro diz dos conflitos existenciais, são mecanismos de resistência aos conflitos. Então, oferecer resistência para qualquer tipo de enfrentamento emocional é, por excelência, a superação do conflito. E aí, as perturbações de ordem fóbica também se inserem nesse mecanismo de enfrentamento emocional, especialmente nesse caso do enfrentamento do medo, né, das preocupações excessivas. E aí, todos esses recursos que a Joana de nos apresenta aqui podem nos subsidiar para o enfrentamento do transtorno fóbico como um recurso terapêutico. Então, você tem aí nas nossas redes, nos nossos contatos, na base Direito Social Sistêmico, seja no site ou no Instagram, ou na nossa conta de YouTube, do nosso próprio nome, Roberto Ailton Esteves de Oliveira, além das nossas contas de WhatsApp, se você quiser fazer algum contato conosco, mas especialmente se você também quiser participar do workshop no próximo dia 11, então, de maio, nós vamos oferecer para você métodos alternativos com observações sistêmicas como uma busca de acesso à justiça, ou seja, a justiça é, por excelência, o estado de bem-estar, é a consciência tranquila. Quando você está bem com você mesmo, você está justificado. Então, é o que nós nos propomos nesse processo de colaboração através do programa Direito Social Sistêmico. Paz e serenidade para o seu dia, para a sua semana. Muito obrigado por nos acompanhar.